Então, o arrendamento é algo muito comum no meio das pousadas, pois muitas pessoas sonham e têm um estilo de vida de pousadeiro, mas muitas vezes não possuem o capital ou a vontade de ter uma pousada do zero. Olá, pousadeiros! Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu divido com vocês o meu conhecimento para que você possa, como pousadeiro, viver de uma pousada que te dá lucro, ser bem remunerado pelo seu trabalho e ainda por cima ter a tão sonhada qualidade de vida. Eu sou a Natália e o tema do episódio de hoje é um dos temas mais pedidos por vocês. Um dos temas que eu mais recebo questionamentos nos meus e-mails, directs, antes e depois da corona crise. Arrendamento de pousada. Como que fica o cenário de um arrendamento de pousadas agora, com toda essa crise que está acontecendo por causa do corona? Quem já arrenda está perdido? Quem arrendou a sua pousada está fadado a não receber mais o aluguel? Quem queria arrendar e estava se preparando para fazer esse processo, o que vai fazer agora? Deve esquecer do seu sonho? Quais são os cenários que nós podemos esperar depois que essa crise passar? Todas essas perguntas e muitas outras eu vou responder aqui nesse vídeo de hoje. Esse assunto de arrendamento rende muito, pois eu sei o quanto várias pessoas têm esse desejo de viver a vida de um pousadeiro, mas muitas vezes não possuem aquele capital para poder comprar ou construir uma pousada do zero, aquela pousada dos seus sonhos. E eu sei também que eu já tenho 3 vídeos sobre esse assunto aqui no YouTube. Inclusive, um deles é um dos mais assistidos aqui do meu canal. Mas, como é um assunto que sempre tem mais o que falar, é muito recorrente, eu quis atualizar ele mais um pouco, ainda mais agora com a questão da corona crise. E também para colaborar com ambos os pontos de vista, tanto do arrendador, ou seja, do proprietário da pousada, como do arrendatário, aquele que arrenda a pousada do proprietário. Minha experiência no arrendamento, ela vem de ter arrendado a minha própria pousada na última temporada, de 2019. Foi uma experiência muito gratificante, onde eu pude aprender muito sobre o que fazer e também sobre o que não fazer num arrendamento. Eu também tenho ajudado muitas pessoas que arrendam pousadas, seja com os meus cursos ou consultorias. E por ter esse background, eu me sinto na condição de mostrar para vocês como fazer para um arrendamento ser um bom negócio, para ambas as partes envolvidas. Afinal, se ambos não estão satisfeitos, não tem como ser um bom negócio. Vamos começar do começo? Afinal, o que é um arrendamento de pousada? Um arrendamento, gente, nada mais é do que quando uma pousada é alugada por outra pessoa para continuar desenvolvendo a atividade comercial principal, que é receber hóspedes. E como um aluguel de um imóvel, mais ou menos parecido, porém com algumas condições diferenciadas, porque vai ter muitas vezes o uso da marca da pousada e também a continuidade nos serviços que já estavam sendo prestados. Então, o arrendamento é algo muito comum no meio das pousadas, pois muitas pessoas sonham e têm um estilo de vida de pousadeiro, mas muitas vezes não possuem o capital ou a vontade de ter uma pousada do zero. O arrendamento é sempre uma ótima maneira de testar, para saber se essa vida de pousadeiro é para você e se você tem interesse de verdade em ter uma pousada. Agora, para o proprietário, o arrendamento é uma ótima oportunidade, uma ótima maneira de sair um pouco da operação do dia a dia da pousada, que a gente sabe o quanto que é esgotante, e poder se dedicar a outros projetos de vida. Então, o arrendamento pode ser entendido como um aluguel, porém, considerando que você está alugando a marca e tudo que tem envolvido junto dentro da pousada. E você deve estar se perguntando, por que raios um proprietário vai querer arrendar sua pousada se ela é um bom negócio? Faz sentido? Olha, os motivos para um proprietário querer arrendar sua pousada são muitos, e eu vou dar alguns exemplos. Um deles é estar cansado da rotina e querer fazer outras coisas da sua vida. Outro é ter que mudar de cidade por algum motivo. Um outro motivo é ter se aposentado. Ou ainda ele não ter se identificado com o negócio. Pode ser também uma dissolução da sociedade. Ou então um motivo pessoal, como separação dos sócios, falecimento de um dos sócios.
Também vale a pena ressaltar que não é porque uma pousada não deu muito certo nas mãos do proprietário que ela não vai dar certo nas mãos de outra pessoa. A mudança na administração, ela pode também significar o contrário. Não é porque ela foi um sucesso na mão do proprietário que o arrendatário vai conseguir responder à altura durante o seu contrato. São várias as variáveis que envolvem o arrendamento e por isso vocês devem ter que analisar muito bem antes de fechar o contrato. Preste atenção e não fecha simplesmente porque você acha que arrumou um ótimo negócio. Tem que ter certeza que você vai conseguir e vai conseguir manter toda essa ideia que você está pretendendo com o arrendamento dessa pousada. Por que que você, proprietário, pode querer arrendar sua pousada, o sonho da sua vida, tudo que você dedicou tanto tempo por ela? Faz sentido você entregar tudo isso na mão de outra pessoa? Olha, eu te entendo muito bem, entendo como você está se sentindo. A vida de pousadeiro, ela é muito cansativa, você sabe. E se você não souber se organizar, a pousada vai depender demais de você para poder funcionar. Trabalhar no esquema 24 por 7, que é 24 horas por dia por 7 dias na semana, e ainda morar na pousada é esgotante. Mesmo estando de férias, a preocupação nunca para. São mensagens que não param de chegar e a sensação que você está vivendo um sonho, mas que você está preso nele. Então, arrendar é uma forma de você dar esse tempo tão necessário para você se ressignificar o que realmente você quer fazer na sua vida, para você dar um novo gás na sua pousada. Ou até mesmo, como no meu caso, poder reassumir a pousada depois de uma experiência sabática, vamos chamar assim. A minha experiência como arrendadora foi muito gratificante, como eu já disse aqui. A pousada estava indo muito bem quando a gente resolveu arrendar. Porém, foi uma decisão incomum entre os sócios optar pelo arrendamento naquele momento. A nossa sociedade não estava indo muito bem e a alternativa foi arrendar como uma maneira de nos dar um tempo para pensar melhor o que nós queríamos com o negócio e também com as nossas vidas. Agora que a pousada voltou para a nossa administração, nós também estamos mais maduros e aprendemos muito com todo esse processo, principalmente com os erros que aconteceram. Além disso, foi um tempo que eu pude me dedicar a esse meu projeto aqui, o Viver de Pousada. Viajar e aproveitar para outras oportunidades que a vida estava me presenteando. Então, vai por mim, proprietário. Pode ser uma coisa muito difícil de você pensar no começo, que você vai arrendar sua pousada, vai deixar nas mãos de alguém, mas se for bem feito, se for bem estruturado, pode ser muito bom, tanto para você quanto para a pessoa que está arrendando. E por que o arrendamento pode ser uma boa alternativa para aqueles que estão procurando ter uma pousada? Construir uma pousada é algo que leva tempo e consome muito dinheiro. Pode ser que você não tenha nenhum nem o outro nesse momento disponível, mas que você esteja sedento para viver esse sonho de ser pousadeiro. Morar no lugar onde todo mundo passa férias, ou também próximo à natureza e recebendo pessoas na sua casa. Por mais que possa parecer impossível, o arrendamento é uma forma de você viver esse sonho e poder experienciá-lo de maneira realista, até como forma de você poder estudar se é isso mesmo que você quer para sua vida. Por um custo muito menor e que pode também ser recuperado se você fizer uma boa administração da pousada durante o período do arrendamento. Mesmo que você tenha o capital para investir para fazer sua pousada, arrendar pode ser uma ótima alternativa para você conhecer o mercado e ver se é isso mesmo que você quer para sua vida profissional. Depois que feito o investimento, é bem demorado para que ele volte, seja com a operação da pousada ou caso você opte por vendê-la logo após a construção. Por isso, eu sempre recomendo. Não sabe se você quer ter uma pousada? Tem o dinheiro e não sabe como você vai investir? Arrenda uma pousada por um tempo. Você vai ver, nesse pequeno tempo que você arrendar, se você nasceu para isso ou não. Por que que o arrendamento pode ser uma boa alternativa para você, proprietário de uma pousada? Eu sei que a gente já falou sobre como é estar cansado da experiência de ser pousadeiro, da estafa e dos problemas que uma sociedade pode ter te dado, principalmente quando é um casal ou um membro da sua família o seu sócio. O arrendamento pode ser o tempo que você precisava para poder reorganizar a sua vida e ver se você quer mesmo continuar sendo pousadeiro, experimentar novas experiências. Também
para a própria pousada pode ser muito bom. Uma nova pessoa envolvida no processo pode dar nova vida ao negócio que você já não estava conseguindo mais tocar, trazer novos ares para esse local. Pode inclusive valorizar o seu espaço, mais do que você conseguiria valorizar tocando sem a vontade de estar lá dentro. Desprenda-se um pouco do apego que sua pousada te dá. Nesse processo, você vai aprender muitas coisas. Vai por mim. E caso você tenha que pegar a pousada novamente para sua administração, você vai ter a certeza que vai ter que mudar grande parte da administração e, quem sabe, melhorar ainda mais o seu negócio. Encontrando a pessoa certa para arrendar a sua pousada e fazendo um bom contrato. Não tem por que ser uma experiência ruim. Agora, outra pergunta que é campeã que eu recebo relacionada a arrendamento. Como que eu faço para encontrar uma pousada para arrendar? Por mais que você esteja tentado a procurar logo depois de ver esse vídeo aqui, existem melhores maneiras do que encontrar pela internet essas pousadas para arrendar. Você acredita? Eu também achava que ia ser mais fácil encontrar pousadas para arrendar, vendo sites como o Imóvel na Web ou até o OLX para fazer uma pesquisa inicial. Isso até para isso eles funcionam, mas as melhores oportunidades não estão aí. Sabe onde elas estão? Nos próprios destinos. Por isso, o primeiro passo depois de decidir arrendar uma pousada é pensar em que locais que você gostaria de morar. Aliás, esse é o primeiro passo para fazer um arrendamento de sucesso. Gostar e se identificar com o lugar onde você mora ou vai morar. Então, faça uma lista dos lugares que você já visitou ou você tem o desejo de visitar por ter ouvido falar deles ou que você acha que se encaixam nesse estilo de vida que você quer ter. Pode até começar a fazer uma pesquisa online das pousadas que estão existentes no local e tentar um contato direto com alguma delas. Geralmente, as pequenas e administradas pelos donos são as mais fáceis de você se comunicar pela internet. Mas o melhor mesmo é você ir passar um tempo lá no destino e ver, não somente como turista, mas como investidor mesmo. Estando no local, fica muito mais fácil você conhecer pessoalmente as pessoas que podem te indicar as oportunidades existentes por lá. Por isso que a maioria dos negócios disponíveis para arrendar não estão na internet. Muitos dos pousadeiros acham que anunciar que estão arrendando ou vendendo a pousada pode manchar a reputação deles e diminuir as reservas. Outra alternativa, que depende muito da sua localidade, é procurar por imobiliárias. No sul do país é bem comum os arrendamentos serem intermediados por essas imobiliárias, mas prepare-se para pagar uma comissão embutida no valor do arrendamento. Já no Nordeste, a maioria dos contratos é feita diretamente com o dono da pousada. Então, primeiro passo, procure o lugar que você quer morar. E aí sim, você pode ir para lá, viver como é, tentar viver um tempo no local como morador para ver se você se identifica mesmo e a partir daí começar a conhecer as pessoas e as oportunidades que tem por lá. E como proprietário, como que eu posso fazer para anunciar a minha pousada para arrendar? Se você se decidiu pelo arrendamento, o primeiro passo é anunciar que você está arrendando. Eu gosto sempre de começar pela sua rede de contatos no local. Avise os demais pousadeiros, os restaurantes e as agências de turismo. Se você preferir, pode até procurar uma imobiliária para fazer a intermediação do negócio. Mas lembre-se que você vai ter que incluir esses custos de comissão dentro do valor do arrendamento. Você pode até anunciar em sites como a OLX ou Imóvel na Web, como eu comentei. Ao contrário do que muitos pousadeiros pensam, eu não acho que é ruim você tornar pública a sua vontade de arrendar a pousada. Qual que é o problema com isso? Não acho que isso vai fazer você atrair menos hóspedes. Agora, se você está convicto da sua decisão, por que você tem que esconder ela? Quem sabe até um antigo hóspede pode se interessar por arrendar sua pousada, por que não? Outro clássico das perguntas que eu sempre recebo aqui no Viver de Pousada é: como saber se a pousada que eu encontrei para arrendar é ou não é uma boa alternativa de negócio para mim? Depois que você encontrar algumas alternativas de arrendamento, é a hora de você analisar essas propostas que você receber.
Muitas vezes é um tiro no escuro, porque muitos pousadeiros estão arrendando suas pousadas e não têm números para te apresentar. Isso é realidade. Muitos negócios são levados de maneira informal e são muito poucas pousadas que têm os números e análises reais da sua ocupação, faturamento, custos e lucro. Por isso, muitas vezes você que vai ter que fazer o trabalho de pesquisa e poder analisar sozinho quais são as possibilidades desse negócio. Uma pergunta que eu acho fundamental de ser feita para o arrendador nesse caso: se ele tivesse que arrendar a pousada por aquele valor que ele está te cobrando no último ano, ele teria feito um bom negócio? Esteja sempre aberto à negociação, mas a resposta a essa pergunta pode abrir novos caminhos para vocês. Eu acho que um dos primeiros preceitos que tem que ter é: o proprietário tem que saber que o valor tem que ser condizente. Se você não consegue pagar o arrendamento para ele, ele vai estar numa furada mais para frente. Então lembre-se sempre de negociar muito bem isso com o proprietário. E você, proprietário, como que você pode fazer uma boa proposta de arrendamento para sua pousada? Que ela seja plausível e factível. Eu acho que a mesma pergunta que eu falei agora antes sobre como possível é ter arrendatária, eu acho que você, como proprietário, deveria se fazer na hora de elaborar uma proposta de arrendamento para sua pousada. Se eu tivesse que ter pago esse valor de arrendamento na minha pousada no ano passado, eu teria feito um bom negócio? A ideia do valor deve sempre começar mais ou menos por essa ideia. Junte o maior número possível de informações, aquilo tudo que você puder, sobre a sua operação nos últimos anos. Analise muito bem os valores por meio de gráficos, faça previsões e cenários plausíveis com o mercado. E claro, esteja aberto à negociação, como eu já comentei antes. Eu sei que isso é uma das coisas que eu mais enfrento quando eu converso com os proprietários, quando eu vou ajudar os proprietários a fazerem o plano de arrendamento das suas pousadas. A gente, como proprietário, a gente tende a supervalorizar o nosso espaço. É, isso é verdade, gente. Por mais que eu sei que a gente depositou muito dinheiro, muito tempo, muito amor, muita dedicação naquele espaço, a pessoa que vai arrendar, ela está arrendando um negócio. Então a gente precisa saber separar o que é emocional e o que é real dentro daquele valor que a gente está ofertando no arrendamento. Então, antes de você colocar o valor que você acha na sua cabeça, que eu tenho certeza que o valor que você acha agora que vale o arrendamento da sua pousada, não é ele que realmente vale no mercado. Principalmente agora com a crise do corona. Então, primeira coisa, faça os números e depois você faz os cenários para poder entender quais são as possibilidades para quem estiver arrendando a sua pousada. Fazer um bom negócio também. Lembre-se sempre que se o negócio é mal feito, por mais que você saia com dinheiro no bolso, no final você vai sair com prejuízo dentro da sua pousada. Então, saiba negociar e saiba que você está fechando um contrato para realmente alguém cuidar bem da sua pousada. E como que a gente negocia um bom contrato de arrendamento? Primeiramente, consulte um advogado. Isso vale para ambas as partes, arrendador e arrendatário, embora o contrato geralmente seja proposto pelo proprietário. Exponha para eles as suas principais dúvidas e anseios com esse contrato e peça que ele inclua todas as cláusulas que protejam ambos os lados dentro desse acordo. Claro que ambos os lados devem ser flexíveis, de modo que esse contrato proteja um acordo verbal feito inicialmente. Mais uma vez, o contrato serve para proteger o acordo e não para beneficiar apenas uma das partes. Conversem abertamente sobre diferentes situações que podem ocorrer durante o arrendamento e tenham sempre previsões para todas essas oportunidades dentro do contrato. Melhor um contrato bem feito agora que garanta a palavra de vocês desde o início. E mesmo que o contrato não tenha contemplado tudo aquilo que vocês acordaram, prevaleça sempre o bom senso e a boa fé. Ou seja, o acordo verbal sempre vale mais do que o acordo escrito, pelo menos na parte ética do negócio. Quais oportunidades que devem surgir depois do fim da corona crise? Verdade seja dita, muitas pousadas, arrendadas ou não, não estavam preparadas para lidar com essa crise.
Na verdade, eu acho que ninguém estava. Mas, nesse tempo, muitas pousadas vão quebrar, infelizmente, e muitos contratos de arrendamento serão desfeitos. Com o maior número de pousadas disponíveis no mercado para arrendar, com certeza a tendência é que os valores para arrendamento sofram uma grande queda, assim como as previsões de venda para os próximos meses nas pousadas. Portanto, você vai poder encontrar várias boas oportunidades de arrendamento por aí, muito interessantes, caso você esteja interessado mesmo em arrendar uma pousada agora, nessa época da sua vida. O negócio vai ser você negociar muito bem esses contratos, sempre pensando principalmente no longo prazo, que é onde a crise deve impactar menos nos próximos tempos. Eu também acho que muitas pessoas estarão dispostas a encarar um arrendamento pela mudança de vida, isso que todo mundo vai querer depois que essa crise passar. Aliás, essa crise veio para nos provar que nada é previsível e que a gente não tem muito tempo para ficar deixando os nossos sonhos para trás. Portanto, boas oportunidades, tanto para quem arrenda quanto para quem vai arrendar a sua pousada. E você, que já estava negociando o arrendamento de uma pousada, ou da sua pousada mesmo, e não sabe o que fazer agora com a corona crise? Tudo nesse momento deve ser feito com muita cautela. Eu acredito piamente que os valores que eram negociados antes da crise já não são mais plausíveis, pois o cenário mudou drasticamente, sendo que eu duvido que alguém já tinha previsto um cenário tão caótico para agora. Pousadas fechando por decreto, pessoas em quarentena, caos na economia mundial. Ninguém previa isso. Então eu acho que agora é um ótimo momento para você reanalisar tudo, levar em consideração essas novas possibilidades que estão surgindo e, mais uma vez, pensar mais lá no longo prazo e não no imediato. Devido à quarentena, você vai ter mais tempo para analisar melhor essas propostas e, quem sabe, até fazer uma contraproposta mais elaborada, considerando esse novo cenário. É chegada a hora de rever as previsões. E quem já tem uma pousada arrendada agora e encarou a coronacrise, deve desistir? Olha, de maneira alguma. Eu já vi que tem muita gente desistindo logo de cara, porque desistir é sempre a opção mais fácil em qualquer momento. O primeiro passo que você deve fazer é renegociar com o proprietário as condições do contrato. Com certeza vocês não tinham previsto esse cenário quando vocês fecharam o contrato, ou tinham? Faz então um planejamento para o próximo ano. Tenta negociar uma cláusula de acordo com a resposta do mercado. Eu tenho certeza que a situação também está difícil para o próprio proprietário, né, gente? Mas mostra para ele que a melhor alternativa que vocês dois têm como é fechar uma parceria e se ajudarem nesse momento difícil. Ele também dificilmente vai conseguir arrendar ou vender a pousada para outra pessoa tão cedo. Aproveite e que esse é o momento para vocês selarem uma parceria de verdade. Caso não funcione, em último caso, aí sim você consulta um advogado, mas nunca antes de esgotar todas as possibilidades de negociação. Eu vejo muito contrato de arrendamento terminando porque as partes não querem negociar, não querem conversar e acabam envolvendo um advogado antes do tempo necessário. E como o proprietário deve agir no caso de um pedido de renegociação do arrendamento da sua pousada, vindo pelo arrendador? Desculpa, pelo arrendatário. Gente, sempre empatia, tá? O que você faria se você estivesse no lugar dele? Na verdade, ele está sendo muito empático em vir negociar com você. Você já parou para pensar que ele simplesmente podia abandonar o seu negócio em um momento de crise como esse? Deixando todos os problemas para que você resolvesse, afinal a pousada é sua mesmo. Então use e abuse da empatia nesse momento. É uma situação impossível de ser prevista. Renegocie com ele as condições de pagamento, considere talvez até uma isenção temporária, mediante ele continuar cuidando da manutenção da sua pousada. Tão cedo você não vai encontrar outra alternativa para sua pousada. O melhor a você fazer é manter como está. Faça a sua parte, renegocie com ele. E como que o arrendatário faz para negociar com o dono da pousada agora nesse tempo de crise?
Gente, a mesma dica vale para vocês. Empatia. Pensa que o proprietário também vai sofrer um impacto não previsto, porque ele também não vai receber o valor do arrendamento. Assim como você, ele também tem contas a pagar. Mostra para ele que você tem um plano para sair dessa. Pede ajuda por causa da experiência dele, se for preciso. Negocie valores, condições de pagamento e seja realmente franco com relação aos seus resultados. Não esconda nada dele nesse momento. Sejam reais parceiros e não inimigos. Por mais que o dono possa querer ser reativo em um primeiro momento, mantenha a calma e tome as rédeas dessa negociação. Lembre-se e lembre-o que a melhor alternativa nesse momento tão difícil para os dois é um acordo para que vocês possam manter o contrato. Aproveita também e assiste um vídeo que saiu no YouTube que eu fiz sobre negociação e como você faz para se preparar melhor para essa conversa e ter uma conversa que gere mais frutos, que gere realmente um bom acordo para ambas as partes. Pois é, o que eu mais tenho visto nesse período são pessoas que arrendam pousadas reclamando do comportamento dos proprietários, não gostando de ter que negociar com eles, de ter que conversar com eles. Mas, gente, todo e qualquer contrato deve ser feito na base da conversa. Vocês não chegaram a um acordo quando você resolveu arrendar a pousada e ele resolveu arrendar a pousada para você? Por que vocês têm tanto medo de ter uma conversa com eles? Por que esse medo de abrir qual que é a realidade? Vocês têm que ter uma noção que, isso eu estou falando para quem você, que arrenda uma pousada. O proprietário, ele não tem o interesse de tirar lá, de tirar você da pousada a todo tempo. O interesse dele é que você faça um bom negócio, que você mantenha o negócio dele bom e rendendo para ele também. Isso é uma valorização do espaço dele, é a propriedade dele. Então, se você não souber negociar isso com ele, cara, numa boa você fez alguma coisa errada querendo arrendar essa pousada. Então, tome cuidado, vê esse vídeo da negociação que eu estou comentando aqui com vocês, vou até deixar o link aqui embaixo para vocês não perderem, mas a negociação é essencial para vocês passarem por esse momento de crise. Se você não está conseguindo pagar o arrendamento, não vai pegar um empréstimo para fazer isso. Não vai deixar de pagar outras contas para fazer isso. Aliás, isso você deve fazer com todas as suas contas nesse momento. E principalmente a questão de renegociar com o arrendatário, que quase sempre os maiores custos no arrendamento de uma pousada é justamente o valor do arrendamento, que é um dos custos fixos mais alto. Então, converse com o proprietário. Vai por mim, use empatia. Eu já tenho vários exemplos de alunos e seguidores meus que usaram as minhas dicas de negociação e conseguiram ótimos contratos, ótimos fechamentos, ótimas renegociações, justamente agora nessa corona crise. Você pode ver esses depoimentos lá no meu Instagram. E aproveitando para terminar esse vídeo de uma maneira um pouco diferente, eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu acho que você, como arrendatário, nunca deve fazer dentro de um contrato de arrendamento, tá bom? E são elas. Nunca prejudique o patrimônio, material ou imaterial, como a marca da pousada que você arrenda. Nunca denigra o proprietário, quaisquer que sejam as suas atitudes. Nunca encare como negócio, como sendo uma brincadeira. Arrendar uma pousada é coisa séria e deve ser encarada como tal. Também nunca administre o negócio como se ele não fosse seu. Enquanto a pousada está arrendada, você tem obrigação de tratá-la como sua. Nunca deixe de investir em manutenção, porque você acha que não é sua responsabilidade. Manter a pousada em um bom estado de funcionamento é sim função do arrendatário, e não fazer isso só vai prejudicar as suas vendas. Também nunca deixe de perguntar por vergonha ou por achar que já sabe tudo o proprietário. Ele é sempre a pessoa que mais conhece a pousada. Sempre converse com ele quando você tiver dúvidas. Também nunca haja com vingança. Sempre negocie uma saída boa para ambas as partes envolvidas. E por último, nunca haja com má fé. Uma palavra dada vale muito mais do que o contrato.
Nunca se esqueça dos acordos verbais que você fez com seu arrendador e seja ético sempre. Esses são alguns dos princípios para que você seja um arrendatário de sucesso e consiga prolongar esse contrato por quanto tempo você desejar. Vai por mim. Você, arrendador, também tem diversos pontos que você nunca deve cometer quando estiver arrendando a sua pousada. Nunca pense no contrato somente como uma forma de ganhar dinheiro. O arrendador também quer ganhar dinheiro, mas se ambos só pensarem desse jeito, vocês só têm a perder com o negócio. Nunca pense que quando arrendar, acabaram as suas responsabilidades. A pousada continua sendo a sua propriedade. Pense que você tem que ter cuidado com ela para sempre. Nunca esqueça o valor do seu trabalho por tantos anos na pousada. Tem alguém lá dentro da sua propriedade que pode fazer ela valer mais ou menos, de acordo com o tempo e o trabalho que ele fizer. Nunca deixe o arrendatário sem respostas. Caso ele precise da sua ajuda, ajude-o sempre. Nunca crie uma relação apenas contratual. Sejam parceiros, a pousada só tem a ganhar com isso. E também nunca haja com má fé. Assim como eu falei para o arrendatário, uma palavra dada vale muito mais do que o contrato. Nunca se esqueça dos acordos verbais que você fez com o arrendador. Seja ético sempre. Eu sei que tem muita gente que diz que a crise é somente para quem a vê dessa maneira. Muitas pessoas preferem enxergar as crises como oportunidades, e eu sou uma delas. Eu também prefiro encarar dessa maneira. Claro que todos nós temos que fazer a nossa parte para conter o avanço do coronavírus, fechando as suas pousadas sempre que possível e administrando a crise da melhor maneira possível, tentando causar o menor impacto em toda a rede. Mas eu estou certa que depois de toda essa loucura do coronavírus, as possibilidades de arrendamento serão inúmeras para ambos os casos. Será que você vai se decidir finalmente por arrendar a sua pousada? Ou então vai largar aquele seu emprego chato para poder cair de cabeça no seu sonho de ser pousadeiro? Me conta aqui nos comentários se você pretende aproveitar essa oportunidade para virar pousadeiro. Ou então, se você já arrenda uma pousada e usou algumas das minhas dicas que eu passo por aqui, me conta aqui embaixo como foi. Eu espero também que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Viver de Pousada. Se você tiver algum outro assunto que você queira ver num vídeo meu aqui, pode escrever aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e sempre adoro poder ajudar cada vez mais e mais pousadeiros, mesmo durante a crise. Lembre-se que eu tô aqui com vocês. Aproveita que vocês estão na quarentena para se inscrever aqui no meu canal, maratonar os meus conteúdos no YouTube e também nas redes sociais Viver de Pousada. E se preparar para a temporada que vai vir por aí. Uma hora ela vem por aí. E espero então vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!